consegue visualizar isso muito mais na leitura em inglês, né? Porque em português acaba perdendo algumas coisas na tradução. Né? Aí a gente pode encaixar aí essa obra dentro do romantismo, né? Como bem André já tinha colocado, pelo contexto, né, daquele momento. E ele também tem essa coisa muito, sabe, da mulher amada. Só que da mulher amada em que sentido? Minha mulher vai morrer. E agora? O que vai ser de mim? Sabe? Essa questão da biografia, né? Que tem muito a ver com isso. Porque, veja, ele perde 3 mulheres na vida dele. Exatamente. Né? Ele perde as duas mães e perde a mulher da vida. Que assim, ele até tem. Ele escreve muito isso, né? Que era a mulher da vida dele, que foi quem de fato ele se apaixonou. E o Gato Preto traz um pouco disso. Sim. No Gato Preto, daqui a pouco eu vou ler um pouco para vocês, ele traz um pouco disso também, né? Assim, a minha mulher amada, a mulher que me entende, né? Minha alma gêmea de fato. Então é alguém que eu encontrei a minha outra metade, digamos assim. Né? Eles apresentam pessoas doentias, e aí a gente se vê muito nisso. Em que sentido? Porque eles começam a mostrar que são doenças, né? Na verdade, que naquele ele não descreve como doenças, mas que vai muito com o psique, das fobias, né? Das repetições. Então, é algo muito mais real nesse sentido. Então, ele se confronta com terror psicológico, né? E eu até falando hoje com Lisane, eu falando isso com ela, né? Que parece muito também com o que o Joker traz. Sim. Né? Sim. Porque é aquela coisa assim que não é algo Interessante. que está... Não. Eu passo. Ele tava querendo debater o Coringa aqui. Ah, tá. Mas é interessante, porque o Coringa, ele é um personagem trágico nesse filme novo, por causa de um problema psicológico, e é só ladeira abaixo. Isso é um ponto de pouco. Todos os personagens são trágicos. E que começam até bem, né? Mas o final é bem trágico. O final é só desgraça. E você não encontra assim nos livros, nos contos de Poe, você não vai encontrar assim, vai ter a moral da história. Não tem. Não tem moral. Nem procure. Isso ele revolucionou, né? As histórias tinham moral. Tinha moral, tinha aquele início, o desenvolvimento e o fim com a moral, que você dizia, não, realmente tá certo, vou pensar nisso na minha vida, e não tem. Assim, é aquilo para aquilo mesmo. Como por então, exemplo, Mary Shelley. Sim. Ela bota uma moral, né? Olha o que assim, aconteceu, foi. Veja, as pessoas queriam ser Deus e veja o que aconteceu. Até também o próprio Drácula, né? Assim, que no momento eu viajando aqui. Que assim, eles vão buscar também aquela coisa da homofilia, né? Que existia da coisa consanguínea. Então, por isso também que traz muito o vampirismo nesse momento do século XIX. Porque havia todo um contexto, né, da Revolução Industrial, da sujeira das ruas, né? Então sempre era algo muito buscando assim o âmago das coisas e tinha uma explicação, um sentido. Em Poe você não vai encontrar isso. Você vai encontrar desgraça pela desgraça, né? O terror pelo terror. Dele dizer, não, é isso mesmo e acabou. Então, no Gato Preto, que pra mim, eu fico até em dúvida no qual que eu fico assim mais chocada, se é o Gato Preto ou se é o Corvo. Porque o Gato Preto, quando ele começa, né, era o Gato Plutão, que era o gato que era um amigo dele, né, ele amava o Gato Plutão, e um dia ele chega bêbado em casa, então veja que é muito coisas do cotidiano dele, ele leva pra escrita. E aí por isso também que ele narra em primeira pessoa. Então ele arranca o olho do gato, e depois ele tortura o gato e mata o gato. E obviamente depois o gato começa a assombrá-lo, né? Assim, até sabendo que vai morrer. Pronto. E é isso, se não tem assim, existe uma moral de matei o meu gato, que era meu amigo, e aí no final eu vou ter moral pra isso. Não tem. Não matem gatos. Se não matem os gatinhos, não. Então tanto é que ele começa bem assim, eu vou até ler aqui rapidinho. Não espero, nem peço, que acreditem nessa narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, neste caso, em que até mesmo meus sentidos residam própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar, mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Então é sempre nessa coisa mórbida, da morte, assim, ele idolatra a morte. Né? Há uma idolatração pela morte, pela mulher também, né? Então você vai ver contos como Berenice, Ligéria, assim, que são contos que ele coloca muito isso, nessa adoração pela mulher e também
esse amor pela morte. É como se ele vivesse, como aconteceu tanta coisa durante a vida dele, então ele tem essa ligação muito profunda com a morte. Ele idolatra, ele é amigo, assim, é quase de cabeceira já. Oi, morte, tudo bem com você? Né? Então, no Gato Preto, quando ele coloca muito isso, primeiro, eu não sou louco, e não é o primeiro conto que ele traz isso. No Poço e Pendul também eles colocam assim, essa coisa de, olha, eu não sou louco, eu sou uma pessoa sã. Como também em Ligéria também há isso. Então ele busca muito isso, mostrar que ele não é louco. Então talvez fosse algo permeado pelo cotidiano dele. Como ele escreveu dessa forma, como ele tinha uma família, né, adotiva, que embora tivesse uma condição financeira razoável, ele acaba indo para um outro campo que não a família queria. Então, talvez pode ter surgido esse tipo de comentário. Ah, você é louco, você tem tudo para ser outra pessoa, tem para ser algo diferente e está indo para esse caminho. Então, talvez nessa sanidade que ele queira a todo momento mostrar, pode ter partido, né, de um contexto em que ele vivia naquele momento. Então, o Gato Preto, mais aqui um pouquinho, casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher, e aí você estava falando, nessa busca dele se mostrar como uma mulher amada, é importante, é essencial na vida dele. Uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Veio do meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Temos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos de sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Então, assim, há essa busca constante, né, por essa mulher amada. Além disso, começa-se a fixar cada vez mais algumas figuras do folclore, como figuras sombrias, como o gato preto, o corvo como sinal da morte, né, do agouro. Então, são sinais que a todo momento ele vem trazendo como superstições e que vão se concretizar com Edgar Allan Poe. Né? Então, isso é bem interessante, porque até então você não tinha, de maneira mais clara e concisa, que existiam figuras do Halloween, do folclore, né, que fossem supersticiosas, sombrias, e a gente começa a ter a partir dele. Né? Então, isso é bem interessante, eu gosto muito disso também na obra dele. E aí, como eu falei, quando ele narra em primeira pessoa, não é porque existe uma concretude, e sim porque ele busca cada vez mais mostrar que era algo próximo dele, né? Que era algo que ele vivenciava, e não que era algo distante. Por isso que sempre em primeira pessoa. Então, toda vez que você pega um conto ou uma poesia do Poe, é sempre em primeira pessoa. Como também o Corvo, que para mim é o melhor. Embora seja o mais batido, o mais batido de todos, eu gosto muito do Corvo. Ele tem uma importância muito grande na obra do Poe, como também na obra do terror no geral, acredito, né, André? Então, por quê? Ele vai revolucionar, primeiro, ao colocar uma figura, né, como esse pássaro preto, que até então existia, né, mas não de maneira tão aprofundada, assim, existe um pássaro preto, ok, né, tudo bem. É sinal de agouro? Talvez. E é bem legal, eu gosto muito dessa ilustração. Ela é muito boa, é bem dos clássicos. Ela tem duas traduções do Corvo aqui. Ela tem a versão original, em inglês, que é lindo. Eu não consigo acompanhar todas as palavras, mas é muito bonito o ritmo. A coisa é muito ritmado, tudo é muito ritmado, assim. A composição dele. E tem duas traduções, uma de Machado de Assis e uma de Fernando Pessoa. Machado de Assis e o Fernando Pessoa. Eles são totalmente diferentes. Totalmente. Até porque quando você pega Machado de Assis, primeiro, como Machado de Assis, né? Qual que ele tem, o que ele oferece em relação a isso? É algo muito próximo, né? Machado de Assis, que era um negro, que sofria também com problemas psicológicos. Então tinha vários problemas, né, ali permeados. Então ele também tem essa carga emocional muito forte. Ele também traz nas obras dele algo muito mais, assim, a certo ponto, um pouco mórbido.
né? E Fernando Pessoa já é coisa mais de poesia, mais leve. Então a tradução também vai diferenciar nesse sentido. Hoje nós temos no Brasil 4 traduções do Corvo. Tem um do paraibano, que eu não vou lembrar o nome dele, é Fernando alguma coisa. Aí tem outro que é do Rio de Janeiro, que já são os mais jovens, né? E tem essas duas. E a de Machado de Assis é a mais popular de todas, porque é a que mais se aproxima. Mesmo assim, ele não traduz do original. Ele traduz a partir de uma tradução de Baudelaire, né, Baudelaire, lá do francês. Por quê? Por muito tempo, as obras de Edgar Allan Poe elas vão ficar meio que esquecidas, né, devido justamente a toda essa vida pregressa que ele tinha, né, e que para o momento, lembrem, século XIX, era visto como algo do tipo, esse cara aí não tem como entrar como uma pessoa clássico, não vai, né? Porque era um outro momento, era um outro modo de pensar as pessoas, né, a sociedade. Então, quando a gente, Baudelaire, né, ele vai, quando ele se aproxima da obra de Poe, assim, ele faz, como é que ninguém nunca viu isso aqui? Isso é fantástico. Então, ele começa a fazer tradução para o francês, né, ele passa para o francês várias obras dele, e aí, então, a partir dele é que ele se torna mais conhecido. Então, começa traduções também para português, né, para outras línguas e a difusão também dessas obras. Então, o Corvo, quando ele, Edgar, né, Allan Poe, ele consegue trazer para a gente assim, muito essa coisa da morbidez nele. Então, o cara tá lá e de repente chega um barulhinho na sua janela. Aí ele faz, não tem nada aí não, daqui a pouco. E aí quando aparece o Corvo. E numa noite trevosa, assim, e o mais interessante é que ele, quando ele vai descrever, ele sempre coloca, né, os elementos muito reais. Então você sente que está naquele local realmente. Então quando eu vou ler, assim, eu sou a pessoa que mais viaja no mundo para ler, né? Eu realmente me tranco no negócio e fico lá. Eu batia na porta pra cá. Aí eu fico lá, e agora? E de repente você começa a ouvir e a sentir, né, o que está acontecendo. E aí fica cada vez mais, eita, é agora. Vai acontecer o que é que esse homem? A do Simples é muito boa. Porque assim, como ficou um conto que foi muito, uma pessoa que foi muito, fez uma releitura muito grande, então a gente tem vários livros, né? A cultura pop cresce muito nesse sentido, então nós temos 3 versões de filme O Corvo, né? Tem uma na Netflix também, assista, né? Tem uma na Netflix. Os Simpsons fizeram um episódio também muito legal. Tem desenho, então assim, tem muita coisa sobre o Corvo. Se você colocar assim lá no Google, Corvo filme, vai aparecer um monte de coisa. Corvo desenho, mais um monte de coisa. Né? Porque tem muita essa ligação, como ficou muito popularizada. Né? E aí, logo antes do poema, ele mostra essa atmosfera de mistério, de pavor. Primeiro, que o homem, ele era notívago, né? O carinha, o narrador, ele era notívago. Então, tá lá, de repente começa a fazer alucinações. E aí, não, eu não tô tendo alucinações, é de verdade. Isso é muito presente na obra do Poe o tempo inteiro. Então, não é só aqui, é também no Poço e o Pêndulo, também em Berenice. E assim, Berenice é muito bom porque ele começa, né? Se apaixona por ela. Aí se apaixona por ela, tudo bem. São, assim, né? Apaixonadíssimos. De repente, ela faz o quê? Morre, começa a ficar doente, a morrer também, e morre. E aí, quando ela morre, o que sobra de perfeito? Os dentes. O que sobra no final da decomposição os dentes. humana? E aí ele cria uma fixação pelos dentes dela, sabe? Assim, aquela coisa de, agora eu vou amar esses dentes, já foi uma coisa que sobrou dela. E assim, ele cria muito isso, sabe? Ele tem um amor pela morte, pela coisa mais mórbida e suja, né? Assim, em alguns momentos das coisas. Que a decomposição do homem, por exemplo, a decomposição, ele acha aquela coisa muito boa. Ao mesmo tempo ele fala uma decomposição mas bonita, muito poética. Muito poética. Né? E lembrando que, como eu já tinha falado antes, não é uma coisa assim que ele vai criar eufemismos ou que ele vai criar palavras bonitas, não. Ele vai lá e fala de maneira muito bonita, muito leve, muito simpática, mas assim, aborda de maneira muito bonita. Né? Ele traz uma atmosfera que você faz, coisa bonita, até que a morte é bonitinha. Gostei, só não quero morrer, mas eu gostei da morte. Então sempre trazendo esse tom, ao mesmo tempo que mórbido, também um pouco de humor. Eu vejo muito também isso quando eu
eu conversava assim, falando, Berenice, eu acho um pouco de humor além, sabe? E quando ele começa, eu vejo, assim, ó, que é uma coisa bonita. Quando ele vai chegar assim perto né, dos dentes, olha, só sobrou os dentes agora, coisa bonita. E assim, tem alguns trechos assim que você pensa, do corvo mesmo. Vejam como é uma coisa que, se você estiver lendo sozinho, não recomendo, né? Ler no local escuro, não façam isso, por experiência própria. Porque você fica, rapaz, vai chegar aqui o corvo daqui a pouco. Não quero ficar aqui. E o corvo, ele fica aquela coisa, sabe, de vou ser o negativo do negócio. Né? Vou dar ali só para agorar realmente. E aí por isso que surge essa história do chegou o corvo, já sabe, tem morte. Né? Rasgou o corvo, tem morte. Olha, profeta, ou que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas. Profeta sempre escuta. Ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado. Venhas do temporal que te há lançado, nesta casa onde o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. O cara perdeu a mulher, né? Tá lá sozinho, já triste. E aí o corvo diz o quê? Nunca mais. Não tem mais nada pra você. Bálsamo, pra quê? Não tem. Quer felicidade? Não tem. Você vai ser melancólico. A vida inteira. Você vai morrer, vai ficar ali na melancolia, sofrendo até o fim de sua vida. Então, é uma depressão, algo muito depressivo e ao mesmo tempo ele assim, mostra que também existe uma beleza na morte, né? Que não é algo, uma morte pela morte, né? E sim, tem toda uma estrutura para se chegar até ela. Então, e também outra coisa que é interessante colocar, que quando você percebe que ele acaba buscando cada vez mais esse reconhecimento, né, como escritor dos seus contos, a gente percebe que há uma certa... vou provar ao meu pai, no caso o John, né, que eu sou um cara bom, que eu vou ser reconhecido por isso aqui. Acho na página 14. Que tem uma parte... Página 14. Que tem um trecho da carta, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Se o Senhor estiver determinado a me abandonar de vez, então serei 2 vezes mais ambicioso do que já sou. E, um dia, o mundo ouvirá falar sobre o filho que você julgou indigno de sua consideração. Então, esse foi um trecho da carta que ele escreveu para o pai dele, né, para o pai, no caso, John. Então, a gente vê assim, que era algo muito que é óbvio que ele gostava de escrever, né? Ninguém nega isso, mas que ao mesmo tempo também era algo assim, eu vou provar que eu sou bom nisso aqui. E já que você, lembram que o pai abandonou, deserdou e tudo mais, me abandonou, eu vou provar que eu sou muito melhor do que isso. E que você é que não vai ser reconhecido, e eu vou ser o escritor. E você vai ser quem? O pai que abandonou o escritor. Né? Então, assim, algo que eu gosto muito de lembrar disso, né? Essa versão do Medos Clássicos, eu gosto muito dela. Ela é muito bonita, ela é bem ilustrada, tem aqui na loja. Ela é bem ilustrada. Tem o volume 2 já, meio do clássico também, que é muito bom também. Mas aqui eu acho que tá o grosso, a essência. Você não conhece nada, aqui tá ótimo. Isso aqui, como tem gato preto, tem máscara morta da máscara boa. Enfim, os melhores contos assim, acho que... Se achar caro, tem um encontro ali no cantinho, muito bom. Tem um menor, tem um box com os 3. Tem edição econômica. Tem outro, né, que são os 3 contos. Tem ali, mais barato. Baratinho, muito bom também, recomendo. E ainda vem com o pôster do Gato Preto. Olha. Né? E também tem outra obra que eu gosto dele, que embora não tenha assim tanto... Não é... Tem também um terror, mas é um pouco mais leve. Que é o Escaravelho, né? O Escaravelho... De ouro. De ouro. Diabo. Não, de ouro. De ouro. Olha o outro. O diabo é outro. Vagalume. É maconheiro. Até eu. De ouro foi o que eu li, bicho. Muito bom. Mamãe me obrigou de castigo. Muito bom. Sério? Não, Coração Vagalume toda é muito boa. Não, Coração Vagalume não. O Paul? Foi. Sua mãe A primeira coisa que eu li foi dela, pô. Eu achei, leia aí, castigo. Liga aí. Aí se fudeu. Aí eu falei, porra. Ela sabia o que queria fazer. Ela falou, eita, porra. Rapaz. Gostei de sua mãe. Não, mamãe era foda. E aí, quando ele se mudou para Filadélfia, a gente vai lembrar que aquele contexto ali, 1800
46, 47, a gente está tendo aí a guerra civil, né? Aquela luta para a abolição, então tem um grupo que é mais ligado ao Ku Klux Klan e outro grupo que é favorável à abolição. E aí ele escreve esse conto em que ele coloca o personagem, né, que é o narrador, sempre lembrando primeira pessoa, e a sua relação com o escravo. Né? Então, era algo que ele sempre retratava, o seu cotidiano, algo mais próximo dele. Então, também esse medo, também essa coisa da morte, né? São temas que ele retrata porque são coisas próximas a ele. Né? Então, é toda uma conjuntura que o levou a escrever dessa forma. Né? E que foi muito bom. Ainda bem que ele... Né? Ainda bem pra gente. ele perdeu. Tanta gente assim, bichinho. Mas é assim mesmo, né? Alguém tem que sofrer para os outros terem algum privilégio. Os outros terem medo. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para a Carla Darman, que nos deu uma baita de apresentação. Eu nem imaginava uma coisa tão rica e tão, assim, fantástica. Por que se delongar tanto em Poe? Porque sim. Porque Poe é o pai, Poe é o rei, Poe é Deus. Sem Poe não tem ninguém. Então, fantástico, uma apresentação brilhante, muito rica. Espero que vocês tenham gostado bastante. E antes de passar a palavra para o nosso glorioso professor Rodrigo Cabuloso, Rodrigo Seixas, soltar a coleira desse cachorro louco e caótico, eu vou falar rapidamente de um dos autores que não é contemporâneo a Poe, é logo após, né, início do século XX, final do século XIX, e que é também um dos pilares da literatura de horror de todos os tempos, da literatura de terror. E é um dos autores da minha vida favoritos, sensacional, que é Howard Phillips Lovecraft, ou, para os íntimos, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft é tudo que você vir por aí, em filme, em livro, em quadrinhos, em jogos, que tiver algum tipo de tentáculo, ou de monstros que se escondem em fossas abissais marinhas, tem alguma referência a Lovecraft. Lovecraft mudou, digamos assim, a cara da cultura pop no século XX. Influencia até hoje. Apesar de que tem poucas adaptações no cinema do Lovecraft. Mas a quantidade de filmes que utilizam os conceitos que Lovecraft criou é infinita, é muito grande. Vou dar um exemplo só. Alien, o oitavo passageiro. É todo baseado no conceito de Alien, na literatura, nos conceitos Lovecraftianos. Então, quem é Lovecraft? Eu vou explicar isso. Não, essa questão aí, eu vou falar um pouquinho. Porque realmente tem umas partes que são. Mas eu vou abordar. Ele falou uma parada aqui, eu vou falar já. É o seguinte. Eu vou começar adjetivando Lovecraft. Por quê? Porque ele é um cara que adora adjetivar. A literatura dele 60% é muito adjetivo, é quase rocambolesco assim, as descrições dele. Então, ele é inominável, blasfemo, ciclópico, titânico, hediondo, inominável, inenarrável. Tudo isso são adjetivos que Lovecraft utiliza para descrever as suas criaturas. Nós nem podemos algumas chamar de criaturas. A gente tem que chamar de entidades. São coisas assim, transcendentes. O que é Lovecraft? Lovecraft, ele tem uma vida muito parecida com Edgar Allan Poe. Uma vida desgraçada. Ele é um menino que nasce numa família abastada, uma família rica. O pai morre muito cedo, vítima da sífilis. A sífilis, para quem não sabe, ela vai deteriorando também a mente da pessoa, se não for tratada, óbvio. Então a pessoa no final da doença enlouquece, ou seja, ele vê o pai louco morrer. A loucura é um dos temas centrais na obra do Lovecraft. É um dos temas centrais. A loucura. Mas também a morte, a desgraça. Ele é uma criança que é criada de forma... Ele é enclausurado. Ele tem uma mãe super protetora, que sofre com a morte do pai. É prato cheio para terapia, né? Allan Poe.
Então a mãe é traumatizada pela morte do pai, super protege a criança. O moleque, dizem que desde o início aprendeu a ler com 2 anos de idade, com 4 já estava escrevendo poemas, dizem alguns biógrafos. Então o cara era louquinho, né? E ele vive na biblioteca do seu avô. E o avô dele tinha uma coleção imensa de livros. Então, livros de mitologia, livros de história egípcia, de coisas, de influências orientais, folclores orientais, mitologias do mundo todo. Então, ele vai ser essa criança que vai consumir todos esses mitos. Principalmente, o que mais mexia com ele era o misticismo oriental, as coisas que vinham do Extremo Oriente. Tanto é que ele vai criar uma espécie de livro que vai aparecer em várias obras dele, que é chamada de o Necronomicon. O Necronomicon é um livro maldito, que, digamos assim, é uma revelação, é um livro sagrado, profano, digamos assim, que foi escrito por um profeta do mal, maligno, que é o Abdul al-Zared, uma pronúncia muito louca lá. É um árabe louco que vivia nos desertos, vagando por aí, e teve diversas revelações dessas criaturas, dessas entidades ancestrais que habitavam a Terra antes, muito antes do ser humano sonhar em existir. E não só a Terra, e eles não vêm da Terra, a Terra é apenas um grão de areia. Eles vêm de dimensões inimagináveis, de estrelas que já morreram ou nem nasceram ainda, de universos paralelos. Então, o Lovecraft ele vai criar uma coisa chamada de horror cósmico, ou terror cósmico, que é o quê? É o ser humano perceber que ele não é nada. Mas ele não é nada, ele é nada menos que nada do que nada. É um grãozinho de areia. Então ele coloca essas entidades aparecendo na Cthulhu. Exatamente. O Cthulhu tem várias formas de se pronunciar. Esse nome, na verdade, ele não é. Ele foi escrito para não ser pronunciado. Então você pode chamar de Cthulhu, de Cthulhu, de Catulho, de Chuchuco. Então, alguns falam. Inclusive na internet ele tem sido chamado agora de Clayton. Mas só é. É Clayton. E por quê? É Clayton. Pode. Você dá o nome que você quiser. Esse nome, ele é para não ser pronunciado pela boca humana. O ser humano não tem a capacidade de pronunciar os fonemas, porque é uma língua de um ser que é inimaginável. A gente pensa assim, que a criatura é um polvo gigante com asas de morcego, gigantesco, titânico, mas se você pegar o ponto principal que fala sobre o Cthulhu, ele descreve para você não ficar entendendo. ele não descreve, digamos assim, amarrando exatamente as características físicas. Ele diz que é uma criatura tentacular, que tem asas coriáceas, assemelhadas a um morcego, tem um bulbo, e aí ele coloca um monte de descrições biológicas, porque a maioria dos seus personagens são ligados à ciência. Então é um terror científico, misturado com ficção científica. Então ele descreve um bulbo que cresce atrás da cabeça, tentacular, asas coriáceas. Então as descrições elas são típicas de um biólogo mesmo, de alguém que lida com aqueles fatos científicos mesmo. Mas ele nunca diz como ele é mesmo, o tamanho exato. Ele sempre diz que é tentacular, etc e tal, mas é inenarrável, é ciclópico, é blasfemo, é aquela criatura que é tão inconcebível para o ser humano que quando ele se está diante dela, o homem não tem sanidade para aguentar a simples visão da criatura. Então, todos os personagens eles enlouquecem perante a mera visão da criatura. Então, os personagens eles são tragados por esses enredos que envolvem cultos, né? Tem as Sombras de Innsmouth, que é um dos contos, é um narrador que vai para uma cidade que ele descobre uns marinheiros, cidade litorânea, e eles cultuam um povo do mar, que mora nas fossas abissais marinhas, etc.
que está ligado à mitologia do Cthulhu. Na verdade, todos os contos de Lovecraft são permeados por esse universo, digamos assim, esse universo compartilhado. Ele é meio que um Tolkien do terror. Ele criou um universo enorme, muito rico, de criaturas sinistras e que compartilham em vários contos. Você tem, por exemplo, Nas Montanhas da Loucura, que é um conto sensacional. Agora, ele é tão descritivo, ele é tão, digamos assim, chega a ser acadêmico. É como se fosse alguém, um biólogo mesmo, ou um arqueólogo, narrando os fatos. Então, a linguagem dele é pesada, é difícil de você ler, é maçante, mas, ao mesmo tempo, é fascinante também. Porque você demora, porque ele adjetiva muito, os parágrafos são grandes. O cara, nesse sentido, ele tem algumas falhas narrativas, mas eu acho que é próprio é ele, é original, é o estilo dele, é uma coisa bem original dele. Então, Nas Montanhas da Loucura, uma expedição vai até Polo Sul, e aí eles ultrapassam o que ele chama lá de contrafortes, são umas montanhas lá, e do outro lado o homem nunca tinha pisado, e eles simplesmente descobrem um tipo de civilização ancestral, muito antes da existência da humanidade, e aí eles descobrem prédios, monumentos de tamanhos que você não consegue ver o topo. E os ângulos, eles são arquitetura. Essa é a arquitetura ciclópica que eles falam, né? Arquitetura ciclópica. Que é uma coisa meio faz, tá ligado no Stonehenge. Isso. Aquela coisa muito ancestral, muito... E ele fala de ângulos impossíveis. Aí ferra a nossa cabeça. Você acha que tá vendo... Exatamente. Você fica, ele ferra a nossa cabeça. Você não tá sabendo o que é. É um ângulo impossível, você não concebe. A geometria humana não alcançou. Então você olha e sua mente vai começando a se deteriorar. Então eles vão entrando nessa cidade ciclópica e eles começam a ver que essas criaturas que ali moravam, elas tinham cultura. E não só tinham cultura, mas eles tinham alta cultura. Eles tinham obras de arte. E você via lá que eles compunham, escreviam, tem toda nas paredes as inscrições, arquitetura, museus, dentro desses seres ali, dessa civilização desses seres estranhos. Mas não é um alienígena, como a gente pensa, um marciano. O ser que ele descreve nesse conto especificamente é tipo isso. A cabeça dele é tipo uma flor, uma coisa aberta assim, misturada. O corpo é tipo um bulbo vegetal, uma coisa meio puxada para o mundo vegetal, mas ele tem pernas tentaculares, ele se move rastejante, mas tem umas asas coriáceas que se assemelham ao de morcego. Então ele mistura conceitos de vegetação com fauna, com animal, e a criatura não tem cabeça, não tem um corpo que você possa reconhecer, não tem olhos, você não sabe como ele se comunica, é uma coisa completamente maluca. E ninguém tinha feito isso até então. Hoje em dia é comum, nos filmes, nos quadrinhos, mas quem cria isso é Lovecraft. E em diversos outros contos, o Cthulhu também. O Lovecraft teve uma vida desgraçada. Então, o pai dele morreu de sífilis, né? Que contraiu por quê? O pai era caixeiro viajante. Então ele vivia de porto em porto. Então quando o pai volta com essa doença, ele pegou essa doença no estrangeiro. Ele vai criar essa fobia ao estrangeiro, esse medo do desconhecido. Lovecraft é isso, é medo do que não se conhece. Então ele vai criar até uma xenofobia. De certa forma, às vezes ele deixa transparecer uma certa xenofobia nos seus contos. E até mesmo o racismo, porque como você vivia numa sociedade que não tinha internet, etc e tal, você não tinha acesso à população do Oriente Médio. Então você tinha essas construções estereotipadas, preconceituosas, de pessoas que vinham do Oriente. Então ele já temia, ele já tinha essa associação com a morte do pai dele, e ele tinha essa... chamado de Cthulhu, o pessoal de Nova Orleans, né? Sim, do voodoo, do misticismo. Ele ojeriza a religião afro. E ele tem uma coisa que dizem, que eu acho também que é verdade. Se você pegar a biografia e ler de Lovecraft,
Na verdade, não é que ele odeia estrangeiro, é que ele odeia humanos. Lovecraft, ele odeia humanos, ponto. Se você ler os 5, 6 contos dele, você vai dizer, cara, esse cara despreza a raça humana de um jeito. Assim, ele é mestre em desprezar a raça humana. A raça humana, para ele, é uma titica que o universo deveria simplesmente... Tipo um monstro se movimenta, uma criatura, uma entidade, se movimenta de um jeito errático, levanta uma perna no universo e a Terra estava no meio ali, daquele arco. E a gente morre, não sabe nem porquê, mas é desprezível. Esse é o horror cósmico. A incapacidade, a gente tem... Por isso que ele coloca seus personagens principais como os homens de ciência. A gente pensa que a gente conhece o universo, a astronomia, os elementos químicos, etc. Aí vem ele e diz, velho, a gente não conhece nada. Nada. A gente não conhece nem o fundo do mar. Cthulhu está no fundo do mar. Cthulhu vem, desperta, né? Ele estava adormecido no fundo do mar, a gente não sabia nem que esse cara estava lá. Uma abraçada dele é um uma abraçada dele tsunami. Você perde um continente, entendeu? Isso é o horror cósmico. Aí tem, olha, Pacific Rim, que é um filme de Guilherme Del Toro. Que ia adaptar nas Montanhas da Loucura, das só que Montanhas da não Loucura, conseguiu. exatamente. E se adapta em Lovecraft. Aqueles monstros gigantes e tal. Só que é difícil adaptar Lovecraft pro cinema. Não é esse monstro hollywoodiano de destruir cidade. É uma entidade que a presença enlouquece todo mundo e não tem enredo. Todo mundo morre e acabou. Então, a riqueza dos contos dele é a degradação psicológica dos personagens diante dessas coisas. Tem um conto também na Memórias da Casa da Bruxa, só para ir fechando, que um cientista, um matemático, vai para um sótão que morou uma bruxa lá, na época de Salem, e ele vai desafiar, eu quero ver o que essa bruxa veio fazer aqui. E aí ele descobre que na quina do quarto que ele está, que é um quarto opressor, claustrofóbico, nessa quina existe uma entrada para uma outra dimensão. Essa dimensão ele acessa em sonhos e ele vê essa bruxa com polígonos, com formas geométricas em ângulos impossíveis. Cara, é muita loucura. Quando você acaba de ler, você chega a ficar mal. Que bicho maluco, é muito pesado. Por exemplo, o conto Charles Dexter Ward. É terrível. O cara enterra uns corpos lá embaixo de uma... Enfim, tem umas coisas muito pesadas mesmo. Mas assim, pra quem gosta de terror, Lovecraft é um deleite, tá? Então, só pra amarrando assim, Lovecraft é isso. É essa coisa inominável, essa literatura que não se define. E Lovecraft vai influenciar um dos principais escritores que vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, se não conhece já tem algum filme, que é Stephen King. Stephen King relata em seu livro escrita sobre a escrita, olha aí, todo mundo afiado, sobre a escrita, que ele começa a escrever depois que lê Lovecraft. Então, tirem daí a importância do Lovecraft. E para falar de Stephen King, de sua obra e também sobre o terror nos quadrinhos, eu vou chamar aqui agora o nosso querido, cabuloso Rodrigo Seixas. Salve de palmas. Opa, a nós. Filhos, Stephen King, imagine o seguinte, ó. Imagine que teve um ritual satânico, aí veio do Abissal, Edgar Allan Poe e Lovecraft e pegaram a redneck lá